na saúde oral do bebê, seja ele fissurado, seja ele sem fissura, como é que será mais adequado fazer a limpeza da boca de um bebê? Usando uma compressa umedecida com água destilada ou com soro fisiológico, ou com uma daquelas dedeiras de silicone. A questão, nós devemos pensar sempre, quando determinamos esse tipo de dúvida, sobre aquilo que nós gostaríamos de fazer e qual o instrumento é que gostaríamos de usar para cumprir determinada tarefa. Para limpar a boca com eficácia, é necessário usar uma superfície, um tecido ou alguma coisa que seja absorvente e que consiga, de fato, promover uma limpeza da remoção de todo aquele substrato lácteo que vai ficar dentro da boca desse bebê. Por isso, a primeira grande pergunta, a primeira grande questão, e é muito importante que os pais não tenham dúvidas sobre isso, é exatamente que não há nenhuma indicação que justifique a utilização de um dedo de luva, ou de um dedo de silicone, ou de um dedo de borracha para limpar a boca com eficácia. Por quê? Porque o que nós queremos é remover uma sujidade que ficou lá dentro. E isso não vai acontecer com a borracha. A borracha, quando muito, pode espalhar, tirar de um lugar e colocar no outro, mas não vai sair de dentro da cavidade oral. Nos casos de fenda, essa situação torna-se um pouco mais complicada e mais incorreta, vamos dizer assim, ou menos indicada, menos aconselhável ainda. Por quê? Porque há uma comunicação entre a cavidade oral e a cavidade nasal. E essas duas cavidades, elas têm um conceito muito específico de microbiota, ou seja, de vida de micro-organismos que são próprios da cavidade oral e os outros que são próprios da cavidade nasal. Essa própria ausência da separação natural já é uma situação de promiscuidade que dificulta para os tecidos, quer da cavidade nasal, quer da cavidade bucal, lidar com o tipo de micro-organismo que migra de uma cavidade para outra. Agora eu vou falar sobre o uso da compressa umedecida, e nesse uso da compressa umedecida, nós conseguimos fazer com que a eficácia do nosso processo seja maior do que se nós usarmos uma superfície borrachoide, porque o objetivo de limpar a boca de um bebê é exatamente remover resíduos de leite, resíduos que vão estar um pouco por todo lado. E aquilo que a gente usa para enxugar o chão quando fazemos uma poça d'água é um tecido e não uma borracha, a menos que fosse possível fazer com que a borracha varresse de forma absoluta toda aquela umidade. Isso seria como se fosse um rodo, né? Mas para isso ela precisa que a superfície da boca não tivesse voltas, não tivesse reentrâncias, não tivesse curvas. E então, passar um rodo dentro da boca não é possível. Por que não uma compressa seca, Rony? Porque a superfície da cavidade oral e a superfície da mucosa nasal são delicadas, são mucosas, não é uma pele. E então é óbvio que o meio oral ele foi concebido para ser úmido. Por isso é que nós temos glândulas salivares dentro da nossa boca. E atenção, não temos glândulas salivares no nariz, porque lá é para estar seco. Mas é uma mucosa delicada e não deve ser agredida pela limpeza. Por isso, ao umedecer a compressa, ao tornar esse pano mais macio, ele vai fazer um melhor efeito de remoção dos resíduos da placa bacteriana. Ou seja, de todo aquele resíduo lácteo fermentado ou em processo de fermentação que nós não queremos lá dentro. Nós, no Atlas Lipcast, vamos te ajudar a entender todos os passos do tratamento e vamos te guiar desde o diagnóstico até a reabilitação final. Vem participar dessa comunidade? Atlas Lipcast, um projeto de informação feito à tua medida.